Olá, novamente aqui no Doses Milionárias com o programa Brasília Etc. Cast. É uma honra estar aqui sempre falando sobre assuntos tão interessantes, histórias tão inspiradoras. E hoje vamos falar um pouquinho sobre algo que é muito interessante, especialmente para as mulheres, mais especialmente ainda para as mulheres acima dos 40 anos de idade. E eu me encaixo nessa leva aí, que já estou com meus 44 anos. E vamos falar sobre o que que vem, o que que melhora, o que que pode melhorar na vida das mulheres 40 mais. E para falar sobre esse assunto, uma super jornalista, apresentadora, colega aí de profissão, Júnia Mello, seja muito bem-vinda. E Luciane Félix, nutricionista, que trabalha aí com certeza com muitas mulheres também. Muito prazer, sejam muito bem-vindas e obrigada por estarem aqui. A gente que agradece essa oportunidade, esse espaço de falar algo que é uma missão que hoje nos move, né, Lu? Que é essa questão, como lidar com a flutuação do tempo. Denise, muito grata mesmo por essa oportunidade. Imagina. E você, Luciane, o que que você viu nesse tema? Porque o tema que vocês trouxeram aqui, eu vou até ler, gente, porque ó, o que as mulheres 40 mais precisam saber para lidar com as mudanças hormonais. Esse assunto deve vir à tona no seu consultório o tempo todo, né? Muitíssimo e cada vez mais. A gente está vivendo uma realidade, inclusive hoje, que como várias outras coisas estão vindo muito precocemente, a gente tem visto sim essas alterações hormonais e por isso até as nomenclaturas vêm mudando, né? Antes não se falava apenas de menopausa, hoje a gente já fala de perimenopausa, que é justamente... Que é um período grande aí, né? Isso. Então a gente tem aí já tido como a partir mais ou menos dos 40 anos, como a gente está trazendo já alguns sintomas ali aparecendo, e aí por isso a classificação de perimenopausa, e a partir aí dos 45, 50, aí claro, né, com a definição sim da menopausa, que é quando a mulher fica aí 12 meses realmente sem ter o episódio de menstruação, aí a clássica menopausa. E você tem 23 anos de atuação, você é especialista em nutrição clínica funcional, esportiva e ortomolecular e fitoterapia, muita coisa, né? E tudo isso você agrega ali para as mulheres que te procuram. Exatamente. Cada uma dessas especializações traz, né, ferramentas aí que são importantíssimas e para individualizar cada caso. E Júnia Mello, você jornalista, apresentadora, repórter, você tem uma carreira dedicada a traduzir os assuntos complexos de forma simples e a conectar pessoas. Me fala um pouquinho como que foi seu interesse de falar, de estar trazendo à tona essa bandeira, né, que é da mulher pós 40 anos e tudo isso que a mulher sofre. Sofre só se quiser, né? Porque eu já ouvi muitos médicos falando sobre isso, porque hoje tem muitas saídas, né? Então, o que que te trouxe, o que que te levou a falar sobre esse assunto? Denise, a menopausa é um presente. Cada mulher vai receber de um jeito, como uma bênção ou um castigo. Por que que a gente sofre? Porque a gente não sabe. Eu não sei o que eu estou sentindo, por que que eu estou acordando com calor, por que que eu estou tão fissurada em comer açúcar, preguiça, cansaço, eu não consigo treinar. Então, o que me moveu, em geral, a gente tem um ponto de vista sobre essa menopausa que são referências de mulheres que a gente viu na vida. Então, no meu caso e da Lu, nossas mães. Né? Foi a minha mãe. Então, eu via a minha mãe sofrer daquele jeito, julgava a minha mãe, não entendia, e minha mãe morreu muito jovem, aos 64 anos, com um câncer. Aquilo me chocou. E olha que presente, Denise, você está nos dando. Hoje seria o aniversário da minha mãe. Olha. Ela faz 96 anos. Olha que simbólico, né? Eu fico assim arrepiada, a gente estava conversando sobre isso. Então, aí, eu fui... Sabe o que eu fiz? Eu fui exatamente para o contrário. Eu não queria repetir aquela história da minha mãe. Eu virei o quê? Obcecada pelo corpo. Queria o tanquinho, né, músculo desde pequena. Então, eu fiz atividade física desde os 6 anos de idade. Balé, esporte, dança. Aos 35, eu conheci a musculação. E foi quando eu conheci a Lu. E aquilo eu trouxe. Então, eu passei o tempo inteiro brigando com o meu corpo. E hoje, né, você falou, Júlia, você quer falar de menopausa? Não, na verdade, não. Eu e a Globo nascemos em 1965. Quando a Globo foi celebrar, eu fui celebrar meus 60 anos, eu me fiz uma pergunta. Como eu escolho viver mais 60? Com leveza, com alegria, com força. Se eu precisar do meu corpo para 100 anos, são 40 anos que eu vou ter pela frente. O que que eu vou fazer em 4 pilares da saúde? Quais são, né, Lu? Sono,
dieta, movimento e pausa. Então eu comecei a estudar loucamente há 15 anos como eu melhoro o meu sono, como eu melhoro a minha performance na atividade física, o que eu vou comer a cada fase do ciclo, como é que eu pauso mais, por que o cortisol está me engordando. Então, nesse sentido, eu fui buscar a Lu, porque a gente tem valores e pilares, a mesma missão e alguém que fala a minha linguagem. E o fato de ser jornalista me permite hoje traduzir isso que é muito difícil para as pessoas. Então, é essa a minha missão. E para honrar a minha mãe, que hoje faria aniversário, então estou muito grata e muito feliz e emocionada de estar nesse podcast, sabia, Denise? Nossa, eu fico muito feliz de podermos estar falando sobre isso. E é engraçado como nós mulheres sofremos em todas as etapas da vida, né? A menstruação quando chega, é um saco, né, gente? Vamos falar. E depois, quando começam todos esses calorões e todas as coisas, fora que a gente engorda com mais facilidade, tudo é pior para a mulher, né? A gente está suscetível a tudo. E essa bagunça hormonal que acontece com a gente. Então é muito legal ver esse trabalho de uma jornalista com uma nutricionista se unindo em prol de um projeto tão bacana. E aí me conta um pouquinho mais sobre esse projeto de vocês. Lu? Na verdade, a gente quer aliar conhecimento com experiência, né, e trazer isso de forma, né, como a Júnia trouxe muito bem, vive isso muito bem, de uma forma leve. E, acima de tudo, trazer essa consciência, não só com informação, que a gente sabe que é a nossa ferramenta, estamos aqui, inclusive, para isso, né, mas principalmente com essa questão prática, né, aplicável, que a Júnia traz e consegue, né, como ela bem colocou aí no currículo dela, né, compactar e trazer isso de uma forma muito aplicável. É porque não existe, Denise, uma receita de bolo. Cada mulher tem um perfil hormonal. Então, o que a gente convida as mulheres a fazerem? Entenda o seu corpo, entenda o seu cérebro, entenda os seus hormônios, essa gangorra, para que você saiba, ou seja, sabedoria, e você tenha estratégia. Ok, qual é a minha estratégia agora, aos 50, aos 60, para comer melhor? Porque minha dieta mudou. Então, nesse ponto, a Lu vai dizer, esses alimentos são ótimos para a sua progesterona. Esses alimentos são muito legais para aumentar naturalmente a sua testosterona, que é o que vai te dar força. Então, eu preciso entender o que está acontecendo. Porque qual é a pergunta? Eu não sei, porque um dia eu estou ótima, no outro dia eu estou cansada, e aí, eu quero que meu filho, meu marido, meu parceiro, meu chefe me entenda. Então, você imagina isso dentro das instituições, das empresas, um lugar como eu trabalho, né? Eu vejo ali, entre as mulheres muito simples, né? As nossas copeiras, eu estou sempre cercada de muitas mulheres. E, independente da classe social, todo mundo vai passar por isso. A questão é, eu não sei como lidar com isso. Então, é nesse sentido que eu, a Lu, a gente está movendo as mulheres, convidando as mulheres a saber. Sabedoria e estratégia. É um movimento, né, de comunicação, porque a comunicação muda o jogo em todas as áreas, né? Eu sou apaixonada pela comunicação, né? E, gente, vocês estão fazendo esse movimento, a comunicação, porque as pessoas precisam saber. E eu vi também que nas redes sociais vocês fazem live. Ontem à noite mesmo vocês fizeram uma live, não foi? Ontem. Então, assim, vocês estão sempre em movimento ali falando sobre esse assunto. E a ideia, com certeza, é atingir o máximo de mulheres, todas as áreas e classes sociais, como vocês já citaram aqui. Como que as pessoas podem se aproximar, saber mais, participar desse trabalho que vocês estão fazendo? Atualmente, por meio dos nossos perfis, né, no Instagram principalmente, a gente está iniciando aí com essas lives, né, e estamos aí justamente abertas para justamente levar essa informação. Porque dentro da nutrição, além de tudo, Denise, e a gente ouve muito da mulher, porque às vezes a mulher chega lá no consultório, por exemplo, com a queixa de que, eu quero emagrecer, porque fazendo o que eu fazia antes eu não estou vendo resultado. E esse é aquela dor clássica da mulher a partir dos 40. Né? E aí ela entra em algo que infelizmente é retroalimentado hoje por uma informação equivocada, que é sobre o menos. E nutrição não é sobre menos, é sobre mais. A gente tem que sempre tomar consciência de que nós somos seres formados por trilhões de células. Cada célula nossa precisa de pelo menos cerca de 30 nutrientes diferentes. Então, se a mulher chega nesse estágio onde ela está justamente tendo uma queda hormonal de alguns hormônios, ela precisa o quê? Ela precisa parar e readequar essas peças, que eu gosto muito de fazer a analogia de um motor, né? Então, o que você faz geralmente quando o teu carro começa a pifar? Você segue com ele? Não, porque você sabe que você pode ficar na mão.
Então, é essa consciência que a gente quer trazer para as mulheres. Em que sentido? De que se o carro está falhando, ou seja, se minha memória está ruim, se eu vejo que o meu corpo não responde mais ao emagrecimento, ou seja, o metabolismo está ficando lento, o que ela precisa? Ela precisa parar, se observar, e no nosso caso, quando a gente leva o carro, a gente tenta levar no melhor mecânico, a gente tenta colocar as melhores peças, o melhor combustível, e é esse convite que a nutrição traz para essa mulher, para que ela tenha a nutrição como sendo uma aliada, e não com os mitos, aquele medo de comer, medo de engordar mais, que isso leva para um caminho de desequilíbrio ainda maior hormonal. Porque, por exemplo, Denise, não é sobre você discutir o chip da beleza, vamos proibir ou não proibir, ele faz bem. Ele não faz bem para qualquer, não é para qualquer mulher, porque eu preciso entender meu perfil hormonal. Nesse caso, de você ter uma profissional com essa visão integral, né? Porque o que o sistema de saúde hoje promove? A doença. E você só tem remédio e cirurgia. Não, existe toda uma sabedoria. Esse corpo é uma máquina perfeita. Tudo é prevenção, então, a gente né? entender como funciona esse mecanismo aqui para você pilotar a sua máquina ao longo de cada fase do seu ciclo, aos 40, aos 50, aos 60, e ter uma longevidade saudável. Então, isso é muito importante da gente ter. E o que a gente percebe? Não é todo profissional, sabe? Mesmo dentro da medicina, ou a própria ciência, começou a estudar o corpo da mulher há muito pouco tempo, então a gente não sabe. Então é um universo para a gente mergulhar e levar essa conversa para as empresas, atrair marcas que têm valores comuns, que façam com que o mundo nunca foi tão tóxico para as mulheres. E isso está alterando esse perfil hormonal em mulheres muito mais cedo. Então hoje, meninas, mulheres com 30 anos estão tendo padrões de comportamento de mulheres que 60, 80. Gente, A expectativa de média das mulheres brasileiras é de 80 anos, então tá caindo, né? É. Como conviver isso? E mais, nós somos chefes de família, né? A gente está sustentando como lidar, né, com tantos desafios para o corpo da mulher, e esse planeta precisa da gente. E o que eu percebo é que a vida da gente, nós mulheres, sempre foi normalizado, né? Ah, não, mas é normal, depois dos 40 você não consegue emagrecer mesmo. Gente, eu falo que eu tô que nem a rede social quando flopa. Eu tô flopada. Eu não consigo emagrecer um grama. E eu sou uma ótima paciente para você. Estou flopada. Eu tô flopada, gente, porque eu tenho 44 anos, eu nado, eu malho todos os dias, eu corro 3 vezes na semana e a minha balança não desce. Lu, você espreme esse Então, efeito eu devo flopada. estar... O que é o efeito flopado? O que acontece? Quais são os sinais que a mulher precisa entender? E eu acho que o cortisol é um grande vilão. Olha, É o grande vilão, porque eu já tive... E eu não estou no momento mais estressante da minha vida, não. Tudo que eu estou fazendo com muita alegria, muita felicidade. Mas engraçado, parece que o cortisol está aí, mesmo eu não estando estressada. Mas lembra do Mal. carro, Denise, que eu falei? Você trocou de carro? Não. Seu corpo é o mesmo carro, né? Então eu costumo dizer, né? Cuide do seu pâncreas, porque não dá para fazer um transplante aí só porque, né, ele começou a apresentar uma resistência à insulina. Então é entender também a nossa história, levar em consideração, né? Por isso que o convite para as, né, vamos dizer, 30 a mais, puxando um pouquinho, vamos se preparar. Porque realmente é isso, vai acontecer essa alteração aí metabólica. Sim. E claro, se a gente pode chegar com mais créditos, mas também com débito. E aí fica realmente cada vez mais difícil. Mas ainda assim, a gente sabe que, como a Júnia trouxe um termo que eu gosto muito, inclusive já fica na minha assinatura eletrônica, inclusive é o quê? Nutrição estratégica. A gente precisa de estratégia. Porque de repente você está fazendo a mesma coisa que realmente, teoricamente, lá atrás deu certo, mas, né, que no cenário de hoje aquilo ali não está adequado ou não está estrategicamente, digamos, montado para isso. E aí vem as alergias também, as pessoas elas acabam adquirindo, né, alergias. Você sabe que esse é um outro sintoma, né? A gente tem hoje, inclusive, a síndrome mastocitária, que é um dos, né, dentre os quase 40 sinais e sintomas aí da perimenopausa e menopausa, é o aumento realmente dessa reação mais alérgica. Então, a gente vê de tudo realmente no nosso corpo, que a gente nem imagina. Isso.
Pois é, e esse corpo inflamado, né? Porque não é uma questão de ser estético. Portanto, é que a gente brincou na live, né? Por que você está perdendo a cintura? É um sinal. Porque essa relação cintura-abdômen é um biomarcador da sua saúde. Se você mantém o seu peso estável ao longo da vida, isso é um sinalizador, né? Então, por que as mulheres estão bebendo tanto? Isso afeta. Por que eu estou comendo tanto açúcar? E aí, eu não tenho tempo. Se eu não tenho tempo para treinar, adote lanches de exercício. Comi no café da manhã, caminhei, almocei, faço um agachamento aqui na minha cadeira, no trabalho, à noite. Está em movimento, isso é né? ser estratégica. Tá, qual a estratégia para eu dormir melhor? 4 horas antes eu não vou comer. 3 horas antes eu vou parar de tomar água para não acordar para ir ao banheiro. Eu vou esfriar o meu corpo para não acordar com muito calor. Eu vou desligar a tela, filtro aqui, eu deixo isso aqui cinza, muita notificação, isso está alterando todos os nossos hormônios. Eu só como fora de casa, os óleos, tira certos óleos, adota o óleo de coco, começa o seu dia com uma dieta salgada, né? Nunca coloque um carboidrato num estômago vazio. Antes de você comer, prepara o seu intestino, coloca ali uma água com vinagre, se seu corpo. O que a mulher precisa saber? O que funciona para você? Então, são essas perguntas que eu vou fazer. Aí você fala assim, Denise, Júnior, qual seria uma dica para você das mulheres? Para de perder seu tempo buscando um ideal estético nas redes sociais, querendo copiar modelos que você nunca... E vai estudar o seu corpo. Para de olhar para o outro, para outra e olha para si, né? E vai perguntando. Eu entendo tudo, né? Então, a gente consegue ter essa conversa porque eu parei para estudar. Onde está seu tempo? Sua atenção? Onde está sua prioridade? Eu só estudo. Você vai ter saúde? Eu só trabalho. Eu vou ter saúde? Então, é essa pergunta que a gente vai se fazer para mudar esse jogo. O seu estilo de vida é sustentável? Por quanto tempo você aguenta esse modelo de vida? A hora que parar, desanda tudo, né? Né, Lu? O carro pode ficar na mão. Né? O carro deixa Quebrar na mão. no meio do caminho. Exatamente, né? Só que a gente, mais uma vez, às vezes tem mais cuidado com o nosso carro, né? E esse corpo está carregando a gente para todos os lugares. E, Denise, me virou uma chave, né, que eu te falei, com esse livro, que é uma forma muito simples. Aqui, a reconfiguração da menopausa, livre-se dos sintomas, tudo baseado em muitas pesquisas científicas, né? A ciência não sabe lidar com tudo isso, o próprio sistema de saúde. Então, aqui ela ensina a entender isso, porque o que acontece com a sua progesterona? O que acontece com a sua testosterona? O que acontece com o seu estradiol? Vamos repor. Não é só repor isso. A Lu me trouxe essa perspectiva sobre essa coisa de, mesmo não comendo tanto açúcar, e o excesso de açúcar está na fonte de todas as doenças degenerativas. Alzheimer, Parkinson, tudo tem a ver. Então, se eu aprendo a equilibrar o açúcar no meu sangue aos 35, 40, qualquer idade, eu vou chegar. E a ciência, com a inteligência artificial, agora a gente vai ter muito recurso para nos trazer um outro tipo de qualidade de vida, percebe? Usar isso a nosso favor, né? E como é que é o nome do livro? Reconfiguração da Menopausa, Mandy Peltz. Tem 2.500 vídeos dela, uma comunidade no YouTube, traz os dados como a Lu faz. Sempre ali é a coisa estética. E eu estou querendo criar um clube do livro, para a gente ler esse livro juntos, e cada uma vai usar. O que ela diz aqui? Que a menopausa é um esporte radical, e você pode ter sua caixa de ferramentas. Né? No meu caso, hoje, minha caixa de ferramentas é meu jejum, 5-1-1, não é repetido, por exemplo, que o meu corpo gosta. Eu vou fazer atividade com o mesmo peso da Lu? Não. Cada corpo porque é um corpo. O meu já está ali, eu cheguei aos 60, então eu escolho ter mais força. Qual é a minha estratégia? Mais proteína, menos carboidrato. O que me incha quando eu bebo? Então, esse saber do corpo é o que a Lu me ensinou, eu sou muito grata a ela, e acho que a gente hoje está feliz de estar junto nesse momento, que eu fui a primeira cliente dela, olha só. Olha, Primeira, com 23, posso dizer, né, anos atrás, foi. Que legal, e amigas e companheiras aí até hoje, ainda mais com esse assunto, que com certeza está ajudando muitas mulheres que seguem já vocês, e quem não segue já siga agora, a partir de hoje, depois desse bate-papo incrível, e muito legal essa ideia do esporte radical, é como se fosse um esporte radical, né? De trazer esses detalhes. Conta um pouquinho mais pra gente, Luciane. Porque é uma fase, né? A gente tem que entender mais uma fase nossa, né? E eu costumo dizer que é mais ou menos nossa vida como um curso de um rio.
E aí é um momento que a correnteza, ela acaba te puxando mais, né? Até algumas pacientes, poxa, mas eu não estou vendo esse emagrecimento ainda. Mas vamos imaginar que se você não estivesse dando braçadas, ou seja, fazendo algo em prol disso, a correnteza já podia ter te levado. Né? Então, é uma fase onde a gente precisa dar mais braçadas. E como a gente estava, né, aproveitando o exemplo que você trouxe, braçadas diferentes. Né? Então, é esse o convite que a gente traz. Né? Para a mulher se perceber, se considerar e buscar essas informações, mas sempre de forma muito estratégica. Isso me fez lembrar que no ano passado eu descobri que eu tenho endometriose e coloquei DIU para cessar o período menstrual e tal. E interessante que muita gente me falou, cuidado, vem engordar, porque o DIU de Mirena engorda e não sei o quê. Eu falei, Jesus, então vou começar a correr. Eu já nadava e já malhava. E aí eu comecei a correr, voltei a correr e com um especialista me acompanhando, enfim, me treinando, né? E foi ótimo, eu estou já treinando agora para a minha primeira meia maratona. Eu gosto muito de correr. E percebi que eu não emagreci. Mas é isso que você acabou de falar. Eu não emagreci, mas eu deixei de engordar. Muito porque, provavelmente. Com certeza, ele veio combater aquele efeito hormonal que vem quando você coloca o DIU, que muitas pessoas relatam que você acaba engordando. E o fato de eu estar em constante movimento me permitiu não enfrentar não engordei. Eu não engordei, mas eu também não emagreci. E fora a questão das endorfinas, que agora você acaba produzindo mais a partir da corrida. Sim. E isso daí equilibra um outro pilar importantíssimo, que é a saúde mental. Porque uma coisa que acontece muito na mulher, que é um dos sinais para ela ficar ali atenta, né? Será que eu estou entrando nessa perimenopausa? Será que eu não estou? É exatamente a oscilação hormonal trazendo a oscilação dos neurotransmissores. Então, até tem mulher que relata, parece que eu estou doida, porque no mesmo dia eu consigo oscilar de euforia a depressão pelo menos umas 3 vezes. Né? E quem está em volta não entende nada. Você não tem essa endorfina ali no corpo, você desequilibra mesmo. Ou vai buscar em outra fonte lícita, que a Júnia trouxe muito bem aqui, né? Que pode gerar essa dependência bioquímica, que é o nosso clássico açúcar, ou algo que vire o açúcar no sangue, que são praticamente as farinhas e tudo que a gente tem aí, né? Na padaria, por exemplo. Ótimas dicas. Sim, aí você entra, o mundo é doce. Né? Eu entrei na padaria há muito tempo. É um festival de glúten. O que o glúten faz? Ele simplesmente impede que a comida, né, chegue no intestino. A gente vai fazer a próxima live sobre intestino e sobre sono. Já estou curiosa. Fundamental. É sono, né? Por que eu não estou dormindo? O que é importante para o seu intestino? Então, assim, esse saber vai te levar para essa sabedoria para você ser estratégica a cada fase da sua vida, sem sofrer, lidando. O fato que o seu corpo vai evoluir. Sofrimento eu não sei o que acontece, eu vou repetir minha mãe, não me entendem, sabe? Então, é esse o ponto-chave pra gente, né, Lu? Júnia e Luciane, eu queria agradecer a presença de vocês e, assim, parabenizar por esse lindo trabalho que vocês estão fazendo e convide as pessoas aqui na Câmara 4 para participarem, para seguirem vocês nas redes sociais e acompanharem as lives que vocês estão fazendo. Eu já estou curiosa para assistir a próxima. Já está convidadíssima. Bom, gente, vai ser um prazer que vocês compartilhem essa live com outras mulheres, né? A gente levar essa conversa para as empresas, que as marcas das empresas, as instituições públicas comecem a olhar para essa mulher, para a nossa jornada e valorizar o nosso papel nesse planeta. Muito grata, Denise. Afinal de contas, qual o homem na face da Terra que não dependeu em algum momento de uma mulher? Todos. Todos, inclusive para nascer. Com certeza. Né? Então, a saúde da mulher vai impactar na saúde do planeta como um todo. Muito legal. Muito obrigada, viu, por vocês participarem aqui. E, gente, a gente vai ficando por aqui em mais um Brasília, etc., no Doses Milionárias. Espero que, assim como eu, vocês também tenham apreciado essa conversa, esse bate-papo. Vai ficar gravado, então você pode assistir quantas vezes você quiser. Até mais. Tchau, tchau. Ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo.